nós te louvamos, porque Tu és bom. O Senhor cuida de nós em cada detalhe, Pai, em cada detalhe. Nada foge do Seu olhar, nada foge do Seu olhar. Tu és pleno, e debaixo da Sua plenitude nós somos plenos também em Ti, Cristo Jesus. Que nessa noite, Pai, através desta palavra a ser ministrada, que possamos ser edificados, refrigerados por Ti, animados, Pai, para que possamos viver tudo que o Senhor já tem falado a nosso respeito. Tudo, Pai. Nós estamos debaixo de uma palavra do Senhor e nós queremos viver integralmente o que Tua palavra diz a nosso respeito. Que nessa noite, Pai, essa porção dessa palavra venha ao nosso encontro, nos trazendo fortalecimento, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Paz do Senhor. Muito obrigado do grupo de música. Vocês são um sucesso. Deus abençoe vocês cada vez mais. Antes de começar a ministrar a palavra, eu quero justificar a ausência do nosso pastor André, no culto de hoje. O pastor André está fazendo um estudo, um curso de aperfeiçoamento ministerial. Por isso que ele não está aqui. Ok? Para você ver, irmão, a excelência do nosso pastor André. Ele está se capacitando, cada vez mais, se aperfeiçoando. Não está podendo estar hoje aqui, para que possa nos atender cada vez melhor. Amém? Você se alegra com isso? Então, esse é o nosso pastor. Vamos seguir o exemplo dele, irmão. Ele está sempre se aperfeiçoando, sempre se capacitando para servirmos melhor ao reino. Por favor, abram suas Bíblias no livro de Isaías, profeta Isaías, capítulo 64, verso 4. Os irmãos acharam? Isaías, capítulo 64, verso 4. Eu, meditando que eu poderia estar falando hoje, irmãos, não somente hoje, mas terça-feira também nós reiniciamos nossos cultos na Palhoça. Irmãos, glória a Deus, né? E esse é o ano que a gente vai romper lá, irmão, com o nosso prédio. Pega junto em oração, irmão, porque está muito limitado lá por causa do espaço físico. Então a gente quer logo estar no nosso prédio lá e romper ali naquela região ali, em nome de Jesus, tá bom? Olha só. Então, os primeiros cultos do ano, eu vim pensando, o que eu poderia estar falando lá na Palhoça? E eu fui recebi essa incumbência de estar ministrando aqui hoje. O que nós poderíamos falar, né? Nós trabalhamos com ciclos, se você perceber, né? Passamos num ciclo, entramos em outro ciclo, e temporalmente o ano é um ciclo, né? E como um videogame, né? Cada vez que nós passamos um ciclo, nós queremos passar por outro ciclo, e nós colocamos em prática com os erros do ciclo passado para nos aperfeiçoarmos, para podermos chegar também ao final de um ciclo novo, não é verdade? Então, nós encerramos um ciclo de 2020 e estamos iniciando um outro ciclo agora em 2021. E o que eu poderia estar falando para nós? O que eu poderia estar trazendo de conhecimento para a minha vida e para a sua vida? O que nós devemos estar atentos para melhorarmos, para avançarmos velozmente, para vermos tudo que o Senhor tem para nós nesse ciclo de 2021, nesse ano de 2021. Então, por exemplo, lá na Palhoça, eu falei sobre um tema que eu acho muito interessante, que é fundamental para nossas vidas, questão de gratidão. Que nós precisamos viver chamando a atenção cada vez mais de nós mesmos acerca de gratidão. Gratidão em relação ao próximo, gratidão a Deus por tudo que Deus tem feito. E falei sobre gratidão na terça-feira. E hoje eu quero falar sobre esperar no Senhor. Esperar no Senhor. O que diz lá o texto em Isaías 64, fala o seguinte: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe por aquele que nele espera. Irmão, esse versículo me sustentou por muitos e muitos anos. Eu pegava esse versículo, ficava declarando sobre a minha vida, crendo de que o Senhor estava trabalhando a meu favor, que se eu esperasse nele, tudo iria de bom acontecer na minha vida. E eu cheguei até aqui, irmãos, para justamente falar nesta noite sobre este verso. O profeta Isaías,
ele traz essa realidade tremenda para a nossa vida. E simplesmente parafraseando, nós podemos ter a seguinte convicção, de que neste exato momento, enquanto você está sentado aí na sua cadeira, por mais que às vezes o seu dia tenha sido um dia difícil, um dia de desafios, de dificuldades, onde você não conseguiu parar, se concentrar no Senhor, como a Jéssica falou aqui, porque às vezes, irmãos, são tantos bombardeios que vêm à nossa mente, que a gente não consegue nem se concentrar naquilo que o Senhor diz a nosso respeito. Mas eu quero dizer para você o seguinte, o Senhor está trabalhando a seu respeito nesta noite. O Senhor, ele tem controle de todas as coisas, nada foge do seu olhar, nada foge. Então, Ele está trabalhando para você. E qual é a sua responsabilidade nisso? Esperar nele. Então, há uma relação contratual entre você e Deus. Você tem a convicção de que Ele está trabalhando por você. E o que você faz? Tu simplesmente espera no Senhor. E há uma necessidade, irmãos, de nós alinharmos a nossa expectativa sobre isso que eu quero falar nessa noite, que é esperar no Senhor. Por que alinhamento de expectativas? Porque muitas vezes nossas expectativas estão em várias coisas que não são o Senhor. Nós temos expectativas com o governo que vai entrar, com o prefeito que entrou, com o presidente que vai entrar. Nós temos expectativas com uma pessoa, com uma instituição, de que o ano passou na sua vida, que esse ano vai ser ano naquele concurso que você está esperando, e você está se preparando para isso. Ou seja, você está com várias e várias expectativas. Mas eu quero dizer para você o seguinte, você precisa alinhar essa expectativa. A sua expectativa tem que estar tão somente no Senhor. Porque, irmãos, quando eu tenho essa esperança no Senhor, eu tenho certeza que as coisas vão surgir na minha vida, porque simplesmente Ele é poderoso, Ele vai criar aquilo que não foi criado ainda, simplesmente por amor a você. Por quê? Ele está trabalhando por você. Então as coisas vão acontecer porque Ele simplesmente, Ele se ordenou, eu posso dizer isso, né? Ele se ordenou o seguinte, vou trabalhar por aqueles que esperam por mim. E baseado nessa verdade, nós vamos caminhando. Tem um texto que me chama muita atenção. Romanos 8, 28, que diz o seguinte: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esses dias, eu falo recorrentemente sobre esses versículos, né? Eu tenho uns 5 ou 6 versículos que vira e mexe, eu estou falando toda hora, né? Eu me pego orando, falando sobre eles, e eu estava meditando mais uma vez nesse versículo, que nós precisamos despertar esta consciência em nós, porque a palavra está aqui, nós falamos, nós declaramos, mas essa consciência está em nós. O que, pastor, que está falando? Que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Porque se você tiver essa consciência, nada vai te parar. Porque você tem consciência que há um propósito divino na sua vida. E que tudo à sua volta, de uma forma ou de outra, está concorrendo para o seu bem. Se você tiver essa consciência, você não vai se enfraquecer espiritualmente, você não vai desanimar, você não vai parar, tu não vai querer entregar a sua responsabilidade, porque você sabe que isso faz parte de um processo na sua vida e que de uma forma ou de outra, tudo isso está concorrendo para o seu bem, porque há um propósito divino na sua vida. Você não está aqui a passeio, há um propósito na sua vida. Deus te chamou para algo específico, quer seja ministerialmente falando, quer seja familiarmente falando, quer seja socialmente falando. Eu não sei, eu costumo falar, irmãos, em todo lugar que eu vou, eu não sei para que eu estou pregando. Talvez eu esteja pregando aqui para uma grande autoridade política daqui a pouco. Talvez eu esteja falando aqui para um grande empresário da região sul desse país. Para que eu estou falando agora? Eu não sei, mas eu sei que Deus tem um propósito na sua vida, na minha vida também. Isso vai acontecer. Agora, essa consciência tem que estar na minha vida. Porque senão tudo e qualquer coisa vai me abalar, vai me tirar do propósito de vida. O engano precisa ser tirado da nossa vida. E isso nós falamos aqui sempre, que as provações, as dificuldades, elas não surgem de Deus. Deus não tem uma agenda lá, que olha lá, no dia tal, 8 de janeiro, vou lançar uma doença na vida de fulano para ele crescer. Não é isso, isso é mentira, é engano do diabo. Mas diante das situações que estamos vivendo, conforme já falei aqui anteriormente, de sabendo que Jesus, Ele nos orienta, que no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, pois eu venci.
Ou seja, eu entendo que diante da situação, eu vou ser capacitado e aperfeiçoado naquilo que o Senhor tem a realizar na minha vida e através de mim. Então, quando eu leio essa palavra e eu tenho essa consciência, você começa a caminhar verdadeiramente em triunfo. Porque você sabe que Jesus Cristo morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, te colocou numa posição de justiça, e você vai caminhando nessa posição de justiça, de justiça, de justiça, sabendo que nada vai te impedir de parar os planos e propósitos de Deus na sua vida. Isso, irmãos, vai te gerar a certeza e a convicção de que em todas as situações, tão somente espere no Senhor. Porque se você esperar no Senhor, meu irmão, pode vir o que vier, pode vir qualquer situação desafiadora, você pode estar à beira de um lockdown mental, emocional, mas você sabe que tu vai passar por essa situação, porque você já está debaixo dessa palavra. Então, crie essa consciência em você. Vamos começar este ciclo de 2021 com essa consciência de que o que está acontecendo à sua volta há um propósito divino, de trazer aperfeiçoamento, amadurecimento na sua vida. E que você é amado dele, e que Deus quer usar você de uma forma extraordinária e poderosa. Então, somente coloque-se na brecha que Deus tem te colocado. Por que eu falo, coloque-se na brecha que Deus tem te colocado? Porque às vezes Deus não coloca numa brecha e a gente quer sair. Irmão, isso acontece. Bate uma covardia em nós, um medo injustificado. Porque às vezes o Senhor nos colocou numa determinada posição, porque Ele já sabe da sua capacidade. Ele conhece a sua estrutura. Você precisa se conhecer. Você precisa saber quem é você em Cristo. E Ele te colocou ali sabendo que já vai dar tudo certo. Ele já escreveu, já está um ponto, o outro parágrafo Ele já viu lá na frente, e sabendo que você é vitorioso, Ele quer glorificar o nome dEle na sua vida. Mas diante da situação, quando nós somos colocados naquela brecha, o primeiro cavalo que está passando do seu lado, você quer montar naquele cavalo e sair correndo. Sabe por quê? Você não crê no poder de Deus. Porque se Deus te colocou naquela posição, fique naquela posição. Porque no momento de sair, vai ser estabelecido por Ele. É Ele que vai tirar de lá. É assim que funciona. Porque às vezes sair antecipadamente de um determinado processo, simplesmente vai te colocar naquele processo novamente. Aí é doído, meu irmão. É doído. Quem já repetiu de ano aí? Não precisa falar não, que às vezes o teu filho está olhando, vai passar vergonha. Mas quem já repetiu de ano sabe o que eu estou falando. Porque às vezes você quis brincar, jogar futebol, então brincar de boneca lá e não estudar matemática, você passou em tudo, foi reprovado em matemática, tem que voltar à 7ª série. 7ª série, Bizu é 7ª série. Terrível, 7ª série na minha época. Aí, você tem que voltar tudo, porque você escolheu soltar a pipa na hora que tinha que estudar. Aí, Deus, meu Deus do céu, maldita hora que eu fui soltar a pipa. O que é? Abandonar o barco na hora que não era para ter abandonado. Então, se Deus te colocou numa posição, fique lá. Quando chegar o momento de sair, saia também, glorificando o nome do Senhor, porque Deus te coloca, Ele te tira, te transfere da mesma forma, no senhorio dEle. Irmãos, eu falo isso com muita tranquilidade, porque pensa um homem que foi movimentado de um lado para o outro, vai e volta, pela minha vida profissional. Você já conhece meu testemunho. Teve um determinado lugar, que quando eu fui transferido, o prazo era ficar 4 anos. Quando eu fui transferido para esse local, me disseram, Faria, tu vai ficar lá só 4 anos, tá? Fica tranquilo. E eu pensando, rapaz, não vou aguentar 1 ano. Vou ficar lá 1 ano, vou pedir transferência por interesse particular, porque a legislação fala sobre isso. Se não derem a minha transferência, eu vou pedir baixa. Eu já tenho um apartamento aqui no Rio de Janeiro, já tenho um curso superior, eu já tudo aqui planejado. Isso porque me falaram que ia ficar 4 anos. Sabe quantos anos eu fiquei, irmão? 5. Mas olha a benção, vim para Floripa depois, ó. Deus é bom. Agora eu te fico, pensa junto comigo. Se tu não estava no script não, irmão, nem comecei a pregar ainda. Olha só, pensa no script comigo. Se eu, quando debaixo da pressão, quando eu tivesse colocado na minha cabeça, não, se não
Quando chegar com um ano, servindo em tal lugar, eu vou entrar com requerimento administrativo e vou pedir transferência por interesse particular, vou botar todas as coisas na mala do meu carro e volto para o Rio de Janeiro. Hoje eu não estaria vivendo aqui em Florianópolis, vivendo a melhor fase da minha vida. Ou seja, é necessário nós entendermos que há o propósito de Deus na nossa vida. Não abra mão dos processos que você está sendo submetido. Espere no Senhor. E baseado nessas duas afirmações que eu li em Isaías 64, trabalhe e espere, eu quero falar um pouquinho nessa noite. Primeiro, Deus está trabalhando por nós. Muitas vezes, por causa do silêncio de Deus, temos a impressão que Ele não está agindo. O tempo de Deus não é o nosso tempo. O Senhor tem sua hora e sua forma de agir. Essa é a maior dificuldade do ser humano. Querer colocar o seu tempo sincronizado de tal forma que o seu tempo seja precisamente o tempo de Deus. Mas não é assim. Então, submeta-se ao tempo de Deus, porque o tempo dele trará bênção para a sua vida. Está lá em Eclesiastes 3, verso 1, vocês não precisam abrir, mas eu lerei para vocês, diz o seguinte: tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, o que está demorando talvez para você hoje, na realidade, é o trabalho de Deus em criar aquilo que vai trazer benefícios extraordinários na sua vida. Então você não está enxergando o que está acontecendo à sua volta, mas no mundo espiritual, neste exato momento, o Senhor está trabalhando a seu favor, da sua família, da sua vida profissional, dos seus negócios, de tudo. Por mais que você não esteja vendo uma vírgula, mas há um tempo de Deus predeterminado para tudo acontecer na sua vida. Agora, não adiante nada disso, não adianta o processo, nem abra mão do processo, mas fique nesse processo, sabendo que o melhor de Deus está por vir na sua vida. E eu fazendo uma análise acerca disso, eu vejo o exemplo da minha vida de José. Todo mundo conhece a história de José. Eu não vou repetir aqui a história de José, mas o que eu quero chamar a atenção é que José, ele recebeu uma palavra do Senhor, creu naquela palavra maravilhosa, e de repente o mundo dele vira de avesso. O que estava acontecendo na vida de José é que ele estava passando por um processo a qual colocaria ele naquele lugar que já tinha sido estabelecido por Deus. Qual era? Ser governador da maior nação existente até então. Aí, fazendo uma breve pesquisa, eu não conheço outros governadores do Egito. A Bíblia não me aponta quem foi governador do Egito antes de José, nem fala de nenhum outro governador depois de José. Pode ser que tenha, não estou dizendo que tinha esse cargo, ou deixava de ter, mas provavelmente esse cargo de governador do Egito foi simplesmente criado só para que o nome do Senhor fosse exaltado e glorificado na vida de José. Então, talvez o que você espera nem exista, talvez aquilo que foi liberado a teu respeito é um sonho, é até um devaneio das pessoas que estão te cercando e falam assim, isso nunca vai acontecer, mas Deus, Ele é poderoso para criar realidades indiscutíveis a teu favor. Realidades são criadas pela nossa posição em Cristo, realidades são criadas pela atitude que estamos tomando no mundo espiritual, realidades são criadas quando eu não abro a mão de viver em fé. Quando a gente fala de milagre, quando a gente fala de viver o melhor de Deus na nossa vida, às vezes, irmãos, estamos pregando debaixo de uma pressão danada, mas que eu quero dizer para você, nada vai impedir de ninguém liberar essa palavra de milagre. E isso não é restrito a um pastor, a um ministro, mas a todos nós que invocam e declaram que Jesus é o único Senhor. Então essa é a minha verdade, essa deve ser a tua verdade. Ah, como que isso vai acontecer? Isso não me interessa como vai acontecer. Me interessa que vai acontecer. Por quê? Porque Deus falou que vai acontecer. E nesse processo de José, debaixo da palavra, o que aconteceu? José, todo mundo sabe o final da história, governador do Egito. A missão maior de José
era ser governador do Egito? Não. Peraí, não era. A missão maior de José era para que no momento oportuno, olha só, ele estivesse disponível para trazer proteção ao seu povo, para que o seu povo, que até então era cerca de 70 almas, se tornasse uma nação hebreia com 6 milhões de pessoas. Porque a nação hebreia, ela foi fundamentada, começada a se organizar justamente no Egito. Quem foi que abriu essa porta? Quem trouxe eles para a cidade de Gósen? José. Então, olha só, havia um propósito individual na vida de José, mas um propósito muito maior no mundo espiritual, que foi realizado através de José. E talvez hoje você esteja vivendo uma situação assim. Há um propósito na sua vida, mas um propósito muito maior espiritualmente, que vai acontecer através da sua vida. Porque talvez, hoje você está sentado nessas cadeiras, estudando rema, querendo saber lá com o Jonas, com o Dri, como é que tu vai fazer a matrícula do rema, como é que tu vai se virar para pagar o rema, tanta coisa, né? Porque você quer se aperfeiçoar. A quem Deus vai colocar na sua frente para você pregar a palavra? E que esse homem, essa mulher irá fazer pela sua humanidade? Ninguém sabe. Alguém pregou para Billy Graham. Alguém pregou para Kenneth Reagan. Alguém pregou para aqueles grandes presidentes dos Estados Unidos que não abriram mão de servir ao Senhor, mesmo sendo o homem mais poderoso da terra da idade contemporânea. E quem sabe aqui, no nosso meio, terá esse homem, essa mulher, com essa incumbência. Por que eu estou falando isso? José, ele estava sendo preparado para administrar um reino. E onde que ele começou a administrar no reino? Pela casa de Potifar. Meu irmão, cuidando lá das louças, dos garfos, tirando a vassoura de trás da porta e colocando no armário. Depois, qual era a missão dele? Governar, lidar com homens, com autoridades, com gente boa, com traíra, com falso, com mau caráter. Tudo isso ele teria que lidar. Quem se apresenta a ele? A esposa de Potifar. Lidar com a situação. Qual é a postura dele? Não abre mão da sua postura. Paga o preço, mas não abre mão. O que acontece com ele? Aprende com aquela situação. Porque com aquela situação, ele ia governar depois a maior nação do mundo. Ele ia lidar com ministros que seriam corruptos. Ele ia lidar com ministros que iam tentar trair a própria nação. Ele ia lidar com uma sorte de pessoas indescritível. Mas ele estava sendo treinado a saber lidar com aquelas situações, principalmente a confiar no Senhor. E o Senhor estava trabalhando por ele. Agora pergunta a você, naturalmente falando, você acha que José tinha essa convicção de que Deus estava trabalhando por ele? Ele passando por essa provação toda? Da mesma forma somos nós. Porque agora talvez você está numa moenda danada, batalha, peleja, sei lá o que você vai dizer, o nome da dificuldade que você está passando, e você não consegue enxergar que nessa situação, o Senhor está trabalhando por você e te capacitando para te colocar num bom lugar. Até para receber as bênçãos do Senhor, irmãos. Porque a Bíblia diz que a bênção do Senhor é que enriquece, ela não acrescenta dores. Então a bênção de Deus não pode trazer malefício para a sua vida. Não pode trazer peso para a sua vida. Então você tem que ser preparado e capacitado para receber essa bênção. José, por exemplo, ele teve que aprender a administrar a escassez. Depois que ele saiu da casa lá do Potifar, onde é que ele foi parar? Um presídio. Chegou lá, por ele ser um homem excelente, e ele já aprendeu a ser excelente também, olha só quantas coisas foram acrescentadas na vida de José, enquanto a coisa não se cumpria. Era Deus trabalhando a favor dele. Tu acha que no presídio lá no Egito 3 da vida, tinha tudo lá disponível? Não, quero lavar aqui, vou aqui no almoxarifado, vou pegar sabão Omo. Tu acha que era assim que estava acontecendo a coisa? Ele teve que aprender a administrar a escassez. Me diz,
Quando que José assumiu o governo do Egito? 7 anos de bonança. 7 anos de quê depois? Escassez. Olha Deus trabalhando a favor dele. Olha só Deus trabalhando, preparando um homem para ser colocado num determinado lugar. Olha só Deus trabalhando através da vida de José pelo que ia fazer com o povo dele. Deus está sempre trabalhando a teu favor, meu irmão. Mesmo você chorando, de baixa pressão, Deus está trabalhando por você. Não abra mão disso. Não abaixe a cabeça. Mas entenda que você está sendo aperfeiçoado e capacitado pelo Senhor. E José foi colocado no lugar de destaque. Outra situação que eu vejo Deus trabalhando, eu vou novamente no Antigo Testamento, é falando sobre os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Por quê? Eram homens fiéis ao Senhor. Queriam só servir ao Deus. Não estavam incomodando ninguém, irmão. Tá tudo certo, aleluia, glória a Deus, vão orar aqui, ora colar, 3 horas da tarde, tal hora, tanta hora que tinha lá, tá tudo certo. Aí o Nabucodonosor vai e faz uma estátua. E fala, ó, quem não se envergar essa estátua aqui, vai ser lançado numa fornalha. O que Sadraque, Mesaque e Abidnego fazem? Irmão, nada mudou. Nada mudou. Por que eu estou dando ênfase a essa frase? Nada mudou. Porque, irmãos, as realidades naturais da sua vida não pode mudar quem você é em Cristo. As realidades naturais que você possa estar enfrentando agora não pode mudar aquilo que Deus já falou a teu respeito. Nada mudou. O fato de você estar andando com um chinelo havaiano, que você tem que colocar um grampo para segurar aquela parte lá da frente, que eu esqueci o nome agora, não quer dizer que essa realidade financeira sua vai se perdurar. O que você é agora não tem nada a ver com o que você daqui a 5 anos na sua vida. Por quê? O Senhor é o dono do ouro e da prata. Ele é o teu pastor, nada vai te faltar. Ele faz você andar em triunfo. Olha só quanta palavra liberar a teu respeito. Mas é uma realidade que você está vivendo. Mas você vai falar para essa realidade, ó, nada mudou, chegou tarde, vou continuar avançando em Cristo. Sadraque, Mesaque e Abidnego não saíram do salto. Nada mudou, o crente tem que ser convicto daquilo que é em Cristo. Não abre mão. Chegou lá o momento de se dobrar, não se dobraram. Chega lá o fofoqueiro do rei lá, coloca o cara numa situação difícil, ele confessa, ó, é isso mesmo que aconteceu, não vou me envergar isso aí, está tudo certo. Vai para a fornalha ardente. O que acontece? O que era para ser uma grande humilhação e morte, se tornou motivo de exaltação no Senhor na vida deles. E às vezes aquilo que está preparado para você, para ser um momento de humilhação, ou de morte espiritual, morte emocional, morte física, tanta coisa que pode trazer humilhação para a sua vida, é justamente nesse exato momento que o Senhor vai trazer a exaltação dele na sua vida. E a exaltação de Deus na vida desses homens foi tão grande, que o próprio Nabucodonosor volta atrás e fala o seguinte, olha só, não quero nem saber da hora do Brasil, né, eu estou parafraseando aqui, todo mundo vai ter que servir o Deus deles lá, que o Deus deles é que é o certo. É assim que Deus faz. É assim que Deus faz. Ou seja, agora eu pergunto para você aqui, e eu não posso afirmar com convicção, mas apenas chegando a um raciocínio, de que quando eles foram jogados naquela fornalha ali, eu tenho quase certeza, porque eu estou falando quase certeza porque não está escrito na Bíblia, então não vou me comprometer. Eles achavam que eles iam receber isso da parte de Deus, essa exaltação? Será que eles conseguiam enxergar que Deus estava trabalhando por eles, a ponto de eles serem jogados naquela fornalha ardente, não morrerem, e ainda assim serem exaltados diante da nação, e muito mais, ver a exaltação que Deus faria ao próprio nome dele mesmo, do Senhor, em toda a nação, das pessoas se curvarem para eles? Eles não estavam vendo aquilo naturalmente, mas o Senhor já tinha ido lá no futuro, visto o que era bom para eles, trabalhou por eles a favor, e um milagre aconteceu. É assim que o Senhor faz. Então, nesse nosso ciclo que nós estamos vivendo, 2021, tenha como prioridade na sua vida esperar no Senhor. Tem um texto lá em Salmo 121, verso 2 e 5,
Salmos 121, do verso 2 ao 5, diz o seguinte: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará. Sabe o que quer dizer a palavra não tosquenejará? Realmente dobra a língua aqui. Acho que deu até cãibra aqui na minha língua agora. Sabe o que significa a palavra tosquenejará? Tirar um cochilo. Cochilinho, aquele cochilinho que vai tirar depois do almoço. Isso é tosquenejará. E nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. Por que eu separei esse versículo? Porque às vezes, irmão, a gente pensa que Deus dormiu e não está vendo o que aconteceu na nossa vida. Será que você pensa que Deus chega assim, pessoal, vamos reunir aqui o pessoal aqui, diretoria aqui do céu, fica de olho aí, fica de olho lá no país tal, no terrorista tal, na bolsa ali, que está para acontecer um problema, que eu vou tirar um sono ali no quarto celestial, daqui a 3 horas eu volto. É assim que acontece? Não é assim que acontece. O Senhor não dorme. O Senhor está zelando por você. Você acha que de repente Deus chegou, acordou em março de 20, acordou assim do cochilo dele? Ih, rapaz, o que aconteceu aí? Gabriel, Miguel, sei lá quem? Deram lockdown aí no Brasil, rapaz, me conta as novidades aí, liga na CNN para ver o que aconteceu. Tu acha que foi isso que aconteceu? Não foi nada disso que aconteceu, não. O Senhor, Ele não dorme, Ele está zelando por você. E os sonhos deles não serão impedidos na sua vida. O Senhor, Ele está cuidando de você e trabalhando por você. Segundo, espere no Senhor. Esperar no Senhor significa entregar a Ele todas as suas inquietações e depositar nele toda a sua confiança. Independentemente de qualquer coisa que aconteça, o bom Deus sempre tem 3 respostas para nós. 3 respostas para nós. Deus, Ele é poderoso. Ele não vai deixar você sair da presença dEle sem uma resposta. Uma da resposta é sim. Vai lá, meu servo, pode ir, eu estou contigo, está tudo certo. Vem atrás do testemunho interior. Vem aquela convicção. A outra é o não. Não faça isso. Você segura a onda. Não quer ser desobediente. E a terceira, que é difícil de lidar, é espere. Aí como é que fica a questão do espere? Será que falou sim, não, eu não ouvi? Isso pode acontecer. Mas eu quero dizer para você o seguinte: tanto sim ou não virão de convicções. E o espere é para esperar mesmo. Então, lá em Jeremias 29, verso 11, diz o seguinte, porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Se Deus tem excelentes pensamentos a meu respeito, por que eu vou entrar em desespero ou achar que Deus não está zelando por mim e tomar uma atitude precipitada atrás de outra? Irmãos, isso não é natural. Isso é uma influência diabólica que está tentando levar você ao erro. Deus tem pensamentos maravilhosos a teu respeito. Espere no Senhor. Só tem uma coisa que pode impedir de nós recebermos tudo que Deus tem falado a nosso respeito, que é justamente viver debaixo de precipitações. Então, que nessa agenda agora, se você comprou uma agenda aí de 2021, ciclo 2021, escreva lá, num local que você tem que olhar, se possível, todo dia. Não serei precipitado em nenhuma decisão. Vou esperar no Senhor diante de toda e qualquer resposta. Então, se eu preciso ser grato, conforme eu falei lá na palhoça, eu também vou estabelecer como fundamento da minha vida, não ser precipitado. Não seja precipitado, espera no Senhor. As coisas estão sendo construídas para você. Está tudo sendo colocado nos seus devidos lugares. Espere nele. Espere nele. Mas eu estou precisando da minha bênção, minha vitória para ontem, pastor. O senhor não sabe? Não, está tudo certo. Eu também não sei realmente do teu problema, eu não tenho essa capacidade, mas eu quero dizer o seguinte: Deus sabe. Deus sabe. E a bênção na sua vida vai chegar no momento exato, que não vai trazer nenhum dano para a sua vida. Então, se você tiver que receber a tua bênção amanhã, aleluia, glória a Deus, espere outra bênção. Mas se tiver que chegar também no dia 30 de dezembro, e vocês conhecem meu testemunho que eu contei aqui há pouco tempo, que eu já recebi uma grande vitória, justamente no dia 30 de dezembro, meu irmão. 30 de dezembro, último dia útil do cartório.
no Rio de Janeiro. Mas recebi minha bênção. Esperei. Debaixo de pressão, irmão. Não foi fácil, não. Não foi fácil. Mas esperei no Senhor. Então, a palavra para você nessa noite é: espere no Senhor. A Bíblia diz lá em Romanos 8, verso 14, diz o seguinte, ó: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Esperar no Senhor vai te dar certeza e tranquilidade de que Deus está guiando você. Porque se você sabe esperar no Senhor, você sabe colocar numa posição de se deixar ser guiado por Ele. Porque às vezes o nosso orgulho, o nosso maneira de pensar, talvez cultural, a forma que nós fomos criados, a nossa personalidade, tudo isso coloca numa panela de pressão e às vezes dá algumas situações que nós não gostaríamos de viver, mas que infelizmente nós vivemos. Mas se você submeter tudo isso ao senhorio de Cristo e deixar Deus guiar você, com certeza você vai sempre chegar a lugares excelentes. Porque você é filho de Deus. E a Bíblia diz que se você é filho de Deus, você é guiado por Ele. Então a gente não pode nem ter desculpa de que a gente tomou uma atitude que Deus não te avisou. Não, Deus estava te avisando todo o tempo. Você que não estava ouvindo e não deu atenção para o que Ele te falava. Então, que nós possamos deixarmos ser guiados pelo Espírito de Deus. Permita ser guiado em Deus em tudo. E quanta experiência nós teremos. E eu começo a finalizar com um texto que está lá em Isaías 40, verso 31, que diz o seguinte: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Irmãos, quando eu espero no Senhor, eu tenho minhas forças renovadas. Porque, irmãos, a ansiedade, a precipitação, ela tem um objetivo muito claro e definido em relação às nossas vidas. É simplesmente nos triturar. Simplesmente nos tritura. Não traz nada benéfico em nossa vida. Só nos tritura. A pessoa não dorme, não raciocina direito, um erro atrás de outro. E aí? O que nós vamos fazer? É esperar no Senhor. Se você viver debaixo dessa palavra, que essa palavra ela possa surgir verdadeiramente como uma palavra rema na sua vida, de que se eu esperar no Senhor, eu tenho minhas forças renovadas. Ah, meu irmão, você vai ver abundantemente debaixo da paz que excede todo entendimento. Porque nós precisamos de paz. Um homem sem paz, ele não consegue dar um passo acertado para lugar nenhum. Se você quer torturar alguém, e eu não vou falar aqui de técnica de tortura, obviamente, mas se você quer torturar alguém, deixe essa pessoa debaixo de barulho o tempo todo. Deixa. A pessoa fala, confessa até o que não fez. Confessa até o que não fez. Só barulho. Só barulho. Eu vou dar um fato aqui. Eu gosto desses assuntos, irmão, então me perdoe. Diz na guerra do Iraque, em 1991, quando foi a primeira invasão americana ao Iraque, os Estados Unidos tomou muito rápido o solo iraquiano, através da Força Aérea. E como é que eles acabaram com o exército iraquiano? Eles jogavam, eles tinham uma bomba especial, que jogavam sobre o território iraquiano. Quando chegava a uma determinada altura, ela explodia, ela fazia um barulho, um barulho terrível. Sabe o que começou a acontecer? Não explodia nada em volta deles, não acontecia nada. Mas o exército iraquiano começou a se render lá para os americanos, só por causa do barulho que estava acontecendo. E às vezes tem tanto barulho à nossa volta, que está nos levando a prisões. Então, que nessa noite, em nome de Jesus, esses barulhos cessem na sua vida. Que a paz que excede todo entendimento seja uma realidade na sua vida. Que você possa aprender do Senhor a esperar nele, entendendo que Ele tem o melhor para você. Se você não tem convicção de tomar nenhuma atitude, sabe por quê? Porque não é para tomar atitude nenhuma, é melhor você esperar. Porque na espera terá renovação de forças, terá milagre, terá bênçãos, terá tudo que você precisa para o seu bem-estar. Então, espere no Senhor. Se coloque de pé, por favor. Quando nós esperamos no Senhor, o nosso foco está em Cristo.
e não no problema. Isso faz toda a diferença. Porque quando a gente está diante de um desafio, ou debaixo de uma pressão, a única coisa que vem à nossa mente é o problema, é o desafio. Como que isso vai ser resolvido? Você come, dorme, lê, dirige. Eu estou falando, é o que acontece com todo mundo. Ou será que só acontece comigo? Não, irmão, acontece com todo mundo. Eu sou humano, eu sou carne e osso igual a vocês. Então eu creio que isso acontece com todo mundo. Mas quando eu consigo sair desse lugar de pressão, por mais que a pressão esteja lá, e começo a focar no Senhor, esperando nele, meu irmão, isso faz toda a diferença. Porque eu começo a ver até os pequenos detalhes do Senhor a meu favor. Os pequenos detalhes, irmãos, os pequenos livramentos, as pequenas inserções de ânimos que veio para a nossa vida. Já falei para vocês aqui que eu começo a terminar essa ministração de hoje, que uma vez eu estava passando por uma dificuldade muito grande, muitos anos atrás isso, eu fazia seminário lá no Rio de Janeiro, e eu nem percebia que esse é um dos meus grandes defeitos, que o meu rosto transparece tudo, meu irmão. E eu não percebia, eu estou com o meu problema, sem falar com ninguém, mas eu estou com um problema. E eu cheguei na sala daquele seminário, assisti a aula quieto, lá ouvindo tudo, escrevendo tudo, anotando tudo. E de repente o professor para tudo. Marcelo Bruni, não, esse professor. O pessoal terminou a aula e fala assim: Antônio, vá para a porta. E eu já estava chateado, irmão. Tudo que eu queria era ficar em evidência naquele momento e ter que ficar na porta da sala de aula, né? Aí eu fico com aquele semblante alegre, feliz, quase que marchando. Aí falou para os alunos: vocês aqui, todos vão sair para essa porta, vão apertar a mão do Antônio e vão falar assim: Antônio, Deus é contigo, você vai superar esse desafio. Meu irmão, e eu fiquei chorando ali na porta sem entender o que estava acontecendo. O fato é que eu me lembro disso até hoje. Isso tem mais de 23 anos da minha vida. Aquele professor foi extremamente usado por Deus, me fez chegar até aqui, porque eu estava quase jogando a toalha naqueles dias. Mas aqueles apertos de mãos, uma coisa simples: ó, Deus é contigo, você vai superar esse desafio. Isso são pequenas sinalizações que vêm na sua vida. Às vezes você recebe um WhatsApp: Deus te abençoe, é porque o Senhor está cuidando de você. Às vezes uma pessoa fala assim: rapaz, você é importante para mim, é porque Deus está cuidando de você. Às vezes você dá um abraço a uma pessoa, mesmo em tempo de pandemia, é porque Deus está cuidando de você. Deus às vezes não vai se manifestar com um fenômeno chamado teofania, ou seja, Ele vai aparecer diante de você, vai te abraçar, mas Ele pode enviar os seus servos, os seus ungidos, os seus filhos, para demonstrar o seu amor para contigo. Até na repreensão, ao cuidado de Deus na nossa vida. Às vezes nós somos repreendidos, sim, pelas pessoas que estão à nossa volta, nossos amigos, pastores, líderes, cônjuges, filhos. Eu estou na idade, às vezes, de ser repreendido até por filho. Um com 20, outro com 14. Às vezes eu ouço coisas que eu não gostaria de ouvir. E eu vou lá para o meu quarto, fico pensando, não, que história é essa aí, Alvo? Mas, irmãos, isso é o cuidado de Deus. E eu tenho que me submeter a esse cuidado. E que você hoje possa sair daqui com essa convicção, que Deus está trabalhando por você. Espere nele, que o melhor de Deus está por vir na sua vida. Senhor, nós te louvamos e glorificamos por esse momento. Aleluia. Pai, eu não sei o que está acontecendo aqui com cada um dos meus irmãos, com cada família aqui representada, mas a minha oração, Pai, debaixo dessa palavra que eu acabei de pregar, que o Senhor trabalha por nós e que eu devo esperar no Senhor, que o Senhor possa aparecer na vida dos teus filhos, com a solução, com o inesperado, com o extraordinário, com o milagre, com a palavra certa, com o recurso certo, com a porta aberta, Senhor. Pai, que nesse ciclo, nesse novo ano que começou, possamos viver o melhor de Ti verdadeiramente, que possamos chegar nos próximos meses entendendo: Senhor, essa é a melhor época da minha vida, porque eu resolvi esperar em Ti.
e eu não abro mão disso. Ah, Senhor, que essa verdade esteja invadindo cada coração e mente aqui nessa igreja agora. Aleluia. Trazendo, Senhor, o refrigério que vem de Ti, porque nós sabemos que o Senhor está trabalhando por nós agora. Ó, Senhor, que soluções estão chegando agora. Ó, Senhor, que aquilo que estava travando, trazendo falta de paz, trazendo falta de paz, está sendo liberado agora a favor dos Teus filhos. Ah, Pai, eu creio nisso, Senhor, e que meus irmãos possam viver debaixo dessa realidade, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. O Senhor tem cuidado de nós, irmãos.